Oi gente, tudo bem? Meu nome é Juliana Fedossi Lopes e eu sou professora aqui na Universidade Federal de Itajubá. Eu atuo principalmente nos cursos de Química Bacharelado, Química Licenciatura, e eu sou pesquisadora na área de Química Computacional, coordenando o Laboratório de Química Computacional. A minha trajetória acadêmica ela se inicia na graduação, né? Eu comecei a graduação em Química sem a menor intenção de ser professora. Na verdade, eu não tinha intenção nem de seguir carreira na Química, eu queria ir para a área de comunicação social, isso antes, né, de entrar na universidade. Porém, estudando um pouco a grade do curso, eu percebi que as componentes das disciplinas que eu teria que fazer ao longo desse curso não seriam adequadas para mim, para os meus interesses naquele momento, então eu acabei desistindo e procurando com a ajuda dos meus professores uma outra possibilidade de carreira. Bom, então eu passei no antigo vestibular e entrei na Universidade Federal de Juiz de Fora, no curso de Química. Naquela época você não precisava escolher entre bacharelado e licenciatura, então eu ingressei no curso. Não era uma época de muitas oportunidades de iniciação científica, então não tive oportunidade de fazer iniciação científica na minha graduação. A minha iniciação à ciência se deu com o meu trabalho de conclusão de curso, que já foi então na área de Química Computacional, dando um spoiler aqui sobre a área. Além de Química, eu gostava muito de Matemática e Física e já tinha algumas noções de computação do ensino médio, então eu vi a oportunidade de fazer pesquisa na área de Química Computacional como uma área bastante interessante. Fora isso, eu sempre fui uma pessoa muito desastrada no laboratório tradicional, deixava as coisas quebrar, sempre passava do ponto de aumento de temperatura, então talvez eu não ia ter tanto sucesso se eu tivesse ido para a área de experimental. Bom, finalizado o meu TCC, eu iniciei o mestrado logo em seguida, também em Química, lá na UFJF, e eu mantive, né, a área de Química Computacional. Quando eu concluí o mestrado, a UFJF ainda não tinha o curso de doutorado no seu programa de pós-graduação em Química, então eu fui para a UFMG, fui aprovada no doutorado lá e segui então os 4 próximos anos fazendo doutorado em Química, também na área de Química Computacional, lá na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Logo após a defesa do doutorado, eu fui realizar um pós-doutorado no exterior, no MIT, e foi uma experiência, ainda que em Química Computacional, um pouco diferente, porque eu trabalhei dentro de um laboratório experimental. Então, eu queria entender como que a minha área de pesquisa poderia contribuir para responder perguntas que um laboratório tão bem equipado, experimental, não conseguia responder. Então, acho que essa é um pouquinho da minha trajetória de formação, né? Quando eu retornei para o Brasil, eu também fiz um segundo pós-doutorado na UFMG, no laboratório que eu tinha realizado o doutorado, e logo em seguida eu fiz vários concursos e fui aprovada aqui na Unifei, onde eu ingressei a minha carreira no finalzinho de 2011, um pouquinho antes de começar os cursos de Química Bacharelado, Química Licenciatura, aqui na nossa universidade. Bom, falando agora um pouquinho sobre o que é Química Computacional, né? Normalmente quando a gente entra na graduação, a gente não imagina que essa área exista dentro da Química. A Química é reconhecidamente uma área do conhecimento na qual a gente trabalha com reações, estuda o comportamento e propriedades de moléculas e geralmente, tradicionalmente, a maioria das pessoas que atuam em Química trabalham com experimentos em laboratórios tradicionais, como esses que a gente costuma ver na televisão, nos jornais, nas séries. São laboratórios com substâncias químicas, em vidrarias, em vidrinhos, tubos de ensaios, reagentes, equipamentos experimentais. No laboratório de Química Computacional, a gente também estuda moléculas e reações químicas e fenômenos químicos. Porém, a gente faz isso com auxílio de programas de computadores. Esses programas, eles têm a descrição mais completa possível desses fenômenos, né, considerando todas
as variáveis, todas as mudanças que a gente gostaria de observar. Então, a gente, com o conhecimento de química que a gente tem, a gente cria modelos dessas moléculas, modelos dessas reações, e esses programas, então, resolvem esses problemas do ponto de vista matemático, vamos dizer assim. Esses resultados que são fornecidos para a gente são, então, interpretados por nós, pesquisadores de química computacional, e a gente, então, fornece informações, dados de propriedades interessantes para qualquer ramo de pesquisa em química. No geral, nós podemos estudar praticamente todas as propriedades que os pesquisadores experimentais em laboratórios tradicionais fazem, utilizando computadores. Então, para resumir, a química computacional é aquela ciência que estuda moléculas, processos, reações químicas com o auxílio de computadores. Bom, essa pergunta é uma pergunta importante e que vem me assombrando há um tempo, e eu acredito também que vem assombrando também muitos colegas que atuam nos cursos de Química e Física, né, nessas ditas áreas duras. Eu não sei se é uma realidade que se aplica a outras universidades, mas aqui na Unifei a gente também tem tido esse problema em outros cursos, né, cursos inclusive mais tradicionais. Então eu consigo indicar vários aspectos para que isso possa estar acontecendo, e eu vou pontuar um aqui que eu acredito que tem a ver com outros pontos dessa entrevista, e também é um ponto que eu considero transversal no que se relaciona com a sociedade, como a sociedade tem visto a universidade, como a sociedade tem visto o ensino superior, né? As universidades no Brasil, principalmente as universidades públicas, passaram por um processo longo de disputa de informação, né? Um processo longo no qual pessoas que estavam, algumas ainda estão, né, em cargos de poder, e poder político ou poder empresarial, né, na sociedade, começaram uma campanha forte de difamação do que acontece, né, do que supostamente acontecia nas universidades públicas do Brasil. Então, eu acho que isso é um ponto importante nessa disputa de comunicação. A gente tem um papel aí de comunicar, informar corretamente o que a gente faz aqui dentro, né, para que essas informações que foram reproduzidas de forma difamatória, né, ao longo dos últimos anos, consiga ser minimamente combatido. Então, eu acho que esse é um ponto importante. Segundo, que a gente tem um discurso fortíssimo de empreendedorismo, que eu vou chamar aqui de palco, né, para que a gente consiga diferenciar o empreendedorismo de fato, né, empreendedorismo que promove o desenvolvimento de pessoas, famílias e, consequentemente, do próprio país, para um empreendedorismo que parece mágica, né? Então, incute-se muito o pensamento de que basta você querer que você vai conseguir ter uma renda, né? E que essa renda, então, independe de uma formação tradicional, né, envolvendo um curso superior. Então, eu acho que esses dois pontos, eles são pouco debatidos, né? Alguns outros pontos, como carência de políticas de permanência mais contundentes, né, que contribuam para que os estudantes fiquem, permaneçam na universidade, eu acho que já é bastante debatido. A questão também de políticas de ingresso e incentivo de entrada, também eu acho que é bastante debatido, mas eu acho que isso passa também por uma questão de comunicação, né? De comunicar à sociedade o trabalho grandioso que as universidades públicas fazem no país, e isso então vai fazer com que elas tenham certeza que esse espaço é delas, que elas precisam ocupar esse espaço e talvez a partir daí conhecer por dentro o que a gente consegue fazer aqui dentro. Então, assim, retomando essa questão da comunicação, né, e o meu relacionamento com a divulgação científica, eu sempre fui uma pessoa que consumi divulgação científica, mesmo que de forma não intencional. Quando eu engravidei, eu comecei, por exemplo, a consumir bastante conteúdo de cientistas que falavam sobre gestação, sobre formação de feto, sobre saúde gestacional, e são divulgadoras que eu sigo até hoje, e algumas delas eu posso até chamar de amigas hoje em dia. Então, eu sempre tive esse interesse na divulgação científica.
Mais ou menos nessa época, né, eu lecionava, é uma disciplina que eu ainda leciono, que é Físico-Química 3, que tem o apelido de quântica, né, de química quântica. E numa atividade que eu pedi para os discentes procurarem temas para que a gente pudesse trabalhar ao longo do semestre, eles me trouxeram, acho que isso foi mais ou menos em 2016, 2015, eles me trouxeram temas como dieta quântica, colchão quântico, sal quântico, e aí eu dei uma assustada. Eles já me trouxeram com esse teor de achando graça, né, desses termos estarem aí na internet, difundidos na internet. E quando eu comecei a vasculhar sobre esses temas na internet, eu percebi que era uma avalanche de notícias falsas, de informações que não condiziam com a realidade, e nem de longe com uma interpretação mais qualitativa do que a quântica poderia indicar. Então eu comecei a me preocupar em produzir conteúdo de divulgação científica, ainda de forma muito experimental, né, testando e fazendo essa divulgação científica, e obviamente eu aumentei o consumo de divulgação científica para áreas de interesse do meu trabalho, né? Porque geralmente eu consumia divulgação científica de áreas do conhecimento que eram mais distantes da minha realidade de pesquisador. Bom, isso foi amadurecendo em mim, essa preocupação e a necessidade de se fazer divulgação científica, né? E em 2016, quando eu retorno da minha licença maternidade, eu ainda era subcoordenadora do programa de pós-graduação Multicêntrico em Química de Minas Gerais, subcoordenadora geral do estado. Ele é um programa estadual grande e eu via com constância pesquisadoras e pesquisadores sendo aprovados em primeiro, segundo lugar nos processos seletivos desse programa, e quando eles ingressavam, faziam matrícula, ficavam super animados, a gente não tinha bolsa de pesquisa para esses pesquisadores. Então isso começou a me dar um comichão, né, uma mistura de indignação com vontade de resolver essa questão minimamente. E foi então que, dentro desse contexto, a gente teve um agravamento da diminuição de recursos financeiros para a ciência no nosso país, né, dentro de um contexto político muito específico, né, a maior parte dos recursos financeiros para a ciência no Brasil e no mundo vem de investimentos dos respectivos governos, e a questão da importância da comunicação pública da ciência com a busca de fontes alternativas para financiar cientistas no Brasil me levou a desenhar, né, idealizar o Instituto Sua Ciência. E o Instituto Sua Ciência foi concebido para ser uma organização sem fins lucrativos, então eu mergulhei na legislação sobre esse tipo de organização. Então, assim, é uma área que eu tive que estudar e que eu não tive formação nenhuma durante a minha formação tradicional como pesquisadora nesse sentido, mas se tem uma coisa que a academia nos traz, é uma habilidade de triar informações qualificadas, né? Então eu sabia onde encontrar as informações, eu sabia acessar informações acadêmicas, né, aprofundadas sobre o que eu queria estudar, sobre o que eu precisava saber. Então o primeiro passo era encontrar pessoas dispostas a se juntar a mim nessa empreitada. Então eu fiz um processo de validação com várias pessoas, inclusive discentes que estavam no meu laboratório de pesquisa naquela época, e todos foram muito receptivos, acharam a ideia muito legal e ao mesmo tempo foram fornecendo críticas construtivas para melhorar o formato do Instituto Sua Ciência. Então o Instituto Sua Ciência na fundação, desde a fundação e até hoje, ele é formado essencialmente por pesquisadores da Unifei. A maior parte desses pesquisadores são professores lotados no Instituto de Física e Química, e isso me traz um orgulho muito grande, porque é uma troca de confiança no meu trabalho, que eu tenho nesses colegas e que eles têm comigo, e a gente então tem feito um trabalho bem interessante nesse aspecto do Instituto Sua Ciência, e logo em breve a gente vai ter aí um convênio do Instituto Sua Ciência com a Unifei, não apenas para normalizar essa relação da organização com a instituição, mas também para permitir que a Unifei use da infraestrutura já estabelecida no Instituto de forma voluntária, né? Nenhum dos professores ganha nada com o Instituto, a não ser alegria e orgulho do que a gente tem feito, muito trabalho. Mas é importante que a Unifei possa acessar essa fonte de recursos que foi estruturada com a criação e a implementação do Instituto Sua Ciência.
ser uma organização de atuação nacional de todas as áreas do conhecimento. Então, a gente já, nessa perspectiva, né, a gente financiou desde a nossa fundação em outubro de 2018 até hoje, né, nós estamos prestes aí a completar 6 anos, mais de 50 bolsistas no Brasil inteiro, de diferentes áreas do conhecimento. Esses recursos foram captados de diferentes fontes. A gente sentiu uma necessidade específica de fornecer comunicação pública da ciência sobre a ciência mineira, né? O estado de Minas Gerais tem muitas universidades, é o estado que mais tem universidades públicas no país. E se a gente for contar os institutos federais que existem no nosso estado, isso aumenta ainda mais. Então a gente já tinha esse desejo de focar na ciência feita em Minas, mas a gente não tinha financiamento específico para isso. Em 2022, a FAPEMIG, né, a principal agência de financiamento aqui do estado, lançou um edital de comunicação pública da ciência. Então a gente conciliou toda a expertise, né, que a gente acumulou com o Instituto da Ciência na área de comunicação pública da ciência, principalmente nas redes sociais, que tem um formato multimídia, né, a gente acaba utilizando diferentes tipos de comunicação para se expressar nas redes sociais. E a gente constituiu um projeto, a professora Jane Raquel, do BFQ, a coordenadora do AIME Conta, eu sou subcoordenadora do AIME Conta. Então esse projeto ele foi submetido via Unifei, com o Instituto da Ciência como parceiro, inclusive cofinanciador, né, uma parcela mínima do AIME Conta. E nós somos contemplados, um dos maiores valores contemplados nesse edital, que também nos traz muito orgulho e ao mesmo tempo muita responsabilidade. O AIME Conta tem uma perspectiva diferente, que é abordar a ciência mineira também sobre a ótica de que a ciência é uma atividade exercida pela humanidade, assim como são a cultura, por exemplo, assim como é a cultura, né? Então, para a gente, a ciência pode ser considerada um tipo de cultura, assim como as diferentes expressões culturais podem sim ser consideradas como ciência. Além desse aspecto, a gente também pretende abordar, intercalar aspectos de turismo, aspectos associados à cultura do nosso estado, né? E aí não tem como falar de Minas Gerais sem falar, por exemplo, de comida, sem falar de aspectos de religiosidade, sem falar de temas que são muito associados com o nosso estado quando se pensa e se fala em Minas Gerais, né? Então a ideia do AIME Conta é focar na ciência mineira de novo, independente da área do conhecimento, independente das regiões do estado, que é gigante, com foco muito na pessoa que faz ciência em Minas. Então a gente quer fazer esses apontamentos sobre quem são essas pessoas, quem são esses pesquisadores, né, que trabalham aqui e moram aqui. Bom, outra pergunta que tem me movimentado bastante, né, que é sobre mulheres na ciência. Eu tenho pensado de forma muito intencional sobre esse tema já há algum tempo, principalmente depois que eu fui mãe, né? A maternidade, ela traz outras camadas para ser mulher na ciência, mas antes disso é importante a gente falar das mulheres que não são mães, né? Das mulheres que optam por não ser, das mulheres que não conseguem acessar a maternidade pelas vias que elas desejam. E a ciência, né, a academia, ela já é bastante difícil para as mulheres, né? Existem inúmeros trabalhos científicos, inclusive, que comprovam isso, então isso já é um fato bem estabelecido, um consenso bem estabelecido. Então, o que a gente vê hoje em dia, né, a partir desse consenso pré-estabelecido, é basicamente uma tentativa sucessiva de ignorar essa questão, né? Porque a gente ainda tem, assim como o recorte da sociedade, a ciência, ela é representada, ela é liderada, ela é gerida por homens, principalmente homens brancos, né? Então a gente tem vieses que são inconscientes, outros são conscientes, que fazem com que essas pessoas que estão tomando decisão tomem decisões que não são igualitárias, né? Tomem decisões que não são promotoras da igualdade de gênero nesse recorte de mulheres na ciência. Bom, então assim, é uma questão que existe, é uma questão que a gente não deve mais ignorar
E é uma questão que eu sei que incomoda, que constrange às vezes algumas pessoas, mas eu já ultrapassei essa barreira. Então eu acho que é uma questão que a gente ainda em 2024 precisa discutir cada vez mais. Existem vários obstáculos para as mulheres na sociedade e a ciência reproduz esses obstáculos com maestria. E talvez reproduza de uma forma até mais sórdida, porque a academia ela é uma excelente representação da falha da meritocracia, né? Então, índices, métricas, números são sempre pautados numa competição desleal de alguém que está sempre na frente, né? E geralmente essas pessoas que estão na frente são homens brancos. Estou reforçando essa questão de homens brancos, né? Porque quando a gente fala de mulheres na ciência, a gente precisa também dizer quem são essas mulheres, né? Então, eu falei da questão da maternidade, que adiciona uma camada, tem a questão étnico-racial, que adiciona aí uma outra camada, tem a questão de vulnerabilidade social, que para as mulheres é sempre mais complicado, isso afeta bastante o ingresso e a permanência dessas mulheres na academia. As mulheres são as principais responsáveis pela economia do cuidado. Isso não é uma situação só no Brasil, isso é uma situação mundial. Então a gente precisa falar sobre isso cada vez mais, se informar sobre isso, e esse acaba sendo um trabalho a mais que as mulheres na ciência precisam fazer. Bom, essa pergunta ela é muito interessante porque eu comecei a espalhar a palavra da divulgação científica, né, da comunicação pública da ciência em geral. E toda a minha formação foi uma formação tradicional, a gente não falava sobre divulgação científica na pós-graduação. E é impressionante como a química é uma área da ciência que tem tanta coisa legal para ser dita, para ser comunicada. E a gente tem poucos divulgadores científicos em química. A gente tem muitos divulgadores científicos na área de biologia e física, se a gente for comparar aí nas ciências naturais, mas na química a gente tem poucos. Tem um exemplo maravilhoso que eu vou citar aqui, que eu cito sempre, que inclusive tem até a ver com a questão das mulheres nas ciências, que é o da deusa cientista Cananda Ellie. Eu sou muito fã, já tive até a oportunidade de falar isso para ela. Mas a gente precisa de mais pessoas, né? A química é vista como uma ciência prejudicial, né? As pessoas usam as expressões de química de forma equivocada e inadequada, e para mim, pessoalmente, tem química em tudo. Então eu acho que a gente precisa fazer mais comunicação pública da ciência em todas as áreas do conhecimento, mas principalmente em química. O que mudou com a minha experiência nesse novo mundo, né? A minha docência melhorou sem dúvida, a minha capacidade de articular os conceitos complexos que eu tenho que ensinar melhorou, sem dúvida, a minha capacidade de simplificação de conceitos na comunicação melhorou, a minha escrita se tornou mais direta e isso afeta, por consequência, os textos acadêmicos que eu produzo ou que eu oriento na produção, né, de discentes que fazem pesquisa no laboratório. Então, eu definitivamente sou uma outra profissional em todas as facetas que a gente atua depois que eu comecei a me envolver mais com divulgação científica. Sempre atesto que a minha experiência é uma experiência de fazer divulgação científica de uma forma amadora, de ir tateando e experimentando. Eu não sou pesquisadora da área, né? Então, assim, todo o meu respeito, inclusive, aos pesquisadores da área de divulgação científica e comunicação pública da ciência, que é uma área extremamente interdisciplinar e complexa, né? Por um lado, eu fico bastante feliz porque eu me aproximei novamente da minha área lá do início, adolescência, que é a comunicação. Eu gosto bastante dessa parte, eu gosto bastante de audiovisual. Confesso que eu tenho um pouco de vergonha de estar na frente das câmeras, mas eu tenho exercitado isso também, porque a gente precisa se expor em alguns níveis, e talvez seja até por isso que alguns professores com formação tradicional, como a minha, em áreas ditas duras da ciência, como a minha, se esquivem desse papel de comunicar ciência. Mas eu acho que ter me envolvido nisso melhorou a minha atuação profissional em vários aspectos. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa
como comunidade científica, é entender a atuação na sociedade de uma forma política. Não necessariamente uma política partidária, mas uma política no aspecto de construir políticas científicas. O primeiro ponto que é geral e que afeta a ciência brasileira de uma forma muito drástica, né, é que ciência no Brasil é feita pelas instituições de ensino superior, principalmente. Então, isso quer dizer que ciência e educação estão diretamente relacionadas. Então, a gente precisa de políticas que sejam de Estado e não de governo. Então, eu acho que essa seria a primeira linha. Então, a gente precisa de programas, a gente precisa de ações, a gente precisa de fundos setoriais que sejam independentes de quem está nos poderes estaduais e federais, né? Eu acho que seria muito importante a gente começar a ter políticas científicas no âmbito municipal, justamente por essa questão de estar tão atrelada à educação. Então, a gente poderia atuar de uma forma mais significativa nesse nível de educação. E recursos financeiros, né? Fazer ciência não é barato em lugar nenhum do mundo, não é só no Brasil, mas a gente já tem inúmeros exemplos de que uma ciência consolidada faz com que crises de diferentes naturezas sejam resolvidas mais rapidamente. Um exemplo recente é a pandemia, né? A pandemia, ela desenvolveu diferentes tipos de crises, né? A sanitária como primeiro plano, mas crises de logística, crises sociais, crises de comunicação. E a maioria dessas questões foram sendo resolvidas de forma mais imediata, porque já existia um lastro, né? Um conjunto de informações científicas que foram acumuladas ao longo dos anos para que essa questão fosse resolvida de forma mais fácil. Então, esse é um ponto fundamental. As soluções que a ciência proporciona, elas não são imediatistas, então precisa de uma ciência sendo produzida constantemente. E a formação de uma pessoa na ciência, ela é longa, né? No mínimo 10 anos de formação. Isso não é uma coisa que a gente inventou, isso é uma coisa mundial. E para a gente conseguir, né, resultados de ciência que sejam consolidados e pessoas que trabalhem em ciência, a gente precisa de tempo e financiamento. Então, eu acho que no âmbito de políticas científicas, a gente tem que batalhar sempre como comunidade para incluir essas questões de financiamento como independentes das flutuações ideológicas políticas que o nosso país tem.